Seja muito bem-vindo, Jair Bolsonaro, ao nosso podcast Papo de Redação, aqui da Rádio Folha FM 100.3 em Roraima. Eu vi que o senhor está em São Miguel dos Milagres, é isso? Alagoas. Tem um amigo meu, tem uma pousada aqui, ele me convidou, né? Tudo 0800. Presidente, eu queria primeiro saber por que o senhor aceitou o convite da Rádio Folha aqui de Roraima, né? E assim, queria saber do senhor, por que o senhor diz gostar tanto de Roraima? Eu estou quase dizendo para vocês, quando me aposentar, eu vou morar em Roraima. Gosto daí. É um pedaço do Brasil muito importante. Te lamenta que a classe política, né? Sei que não são todos, mas não tem a devida atenção com esse estado, com as suas riquezas, com o seu potencial mineral e energético também. E Roraima, por vezes, passa para nós aqui como um estado problemático. Não, é um estado que tem tudo. Quando você fala, por exemplo, então, quem me apresentou foi o próprio Ideilson, né? O Vale do Rio Cotingo. E eu sobrevoei de helicóptero do Exército a região. Ali tem um potencial energético, hídrico, energia limpa, fantástico. Eu acho que dá para você abastecer de energia Roraima e mais alguns estados aqui do Nordeste com bastante folga. Então tem esse potencial todo. Não precisa ficar, por vez, né, socorrendo da União para que seus problemas sejam resolvidos. E mais ainda, o potencial mineral é incalculável. É um pedaço de terra que tem tudo embaixo dela. Eu costumo dizer que tem uma tabela periódica embaixo dela. Até de vez em quando eu dizia, né? Olha, se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos teria uma economia semelhante à do Japão, dado as potencialidades desse pequeno pedaço de terra do nosso querido Brasil aí. Pois é, o senhor citou aí o Deilson Bolsonaro. Eu queria entender um pouco essa curiosidade em torno do Deilson, né? Por que o senhor autorizou o Deilson a usar o seu sobrenome? E de onde é que vem essa amizade com o Deilson? Eu praticamente adotei o Deilson tem uns 20 anos, tá faltando só botar no papel. Tem alguns parentes no Rio de Janeiro, que nós conhecemos por acaso, vamos assim dizer, e ficou essa amizade. Por ele morar aí nesse estado de Roraima, eu fiquei interessado em manter essa amizade viva. E eu costumo conversar com ele o que acontece em Roraima. Por exemplo, a Operação Acolhida. Eu tive muitas informações reais com ele. Você, como presidente, muitas vezes não chega a você o que realmente está acontecendo. E com pessoas da região, você fica muito melhor informado. E aí, Roraima, tá? Tem um exemplo vivo, né? Por que a Venezuela chegou a esse ponto? São as escolhas não acertadas que se faz, né? Às vezes a pessoa casa com a pessoa errada e não vai dar certo. Casa pensando uma coisa e a realidade é outra. E o casamento na política é algo que todos têm que prestar atenção. Não é naquele que promete o melhor para você. Porque o político, como regra, né, ele sempre vai prometer o melhor para você. Agora, tem condições de cumprir aquilo? Depende dele ou depende do Estado? Vai depender de mais quem? Vou te dar picanha e cervejinha. Tem gente que acredita nisso. Hoje está sem picanha, está sem cerveja, está sem emprego. Muitos até sem Bolsa Família, estão sem nada. Escolhas erradas em consequência. Então, a política de Roraima, apesar de ser um estado com uma pequena densidade eleitoral, tem um ex-presidente, não quero falar o nome dele, que ele disse que não dava bola para Roraima porque um bairro de São Paulo tinha mais eleitores do que o estado aí. Você não deve olhar o Brasil pensando dessa forma. Tem que olhar o Brasil pensando o que você pode fazer para aquela região ou o que você pode fazer não atrapalhando aquela região. Como, por exemplo, agora há pouco conversei com o governador Denário. Você sabe que eu tenho uma simpatia muito grande por ele. Eu, como chefe do Executivo Federal e ele no Estado, tivemos um bom relacionamento. Tanto é que, por exemplo, eu transferi para vocês, não é por favor, não, é obrigação minha, né? Uma parte considerável de glebas da União para o Denário, para o Estado. E o Denário, daí, tendo essas terras como do Estado de Roraima, ele faz o melhor uso dela. Ele loteia, ele cede para uma atividade econômica qualquer. E Roraima é um estado que carece, quem diria, né? Carece de áreas à disposição do Estado. Vocês têm quase 50% como terra indígena, mais uma parte considerável aí,
Tudo certo. que entra como assentamento do INCRA, né? Área de conservação também, e o Roraima vai diminuindo. Você tem uma margem muito pequena de manobrar o Estado. Então, isso tudo, tá, esse relacionamento com o Denário, com o próprio Denilson, que agora o Denilson está importante, aí está presidindo um partido, o maior partido do Brasil, que é o PL, está nas mãos do Denilson e ele está costurando aí alianças, programando nomes para o futuro, está buscando fazer uma boa nominata para a Câmara Municipal, tem na cabeça dele um possível nome para disputar a prefeitura aí. Então, o Denilson está com essa munição toda na mão, né? Munição para o bem, para ajudar aí o nosso estado, o nosso município. O senhor quer falar alguma coisa, Deilson? É só ressaltar aqui que o presidente Bolsonaro falou das terras, né? Essa lei foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, que é a lei federal 14.004 de 2020, né? Que possibilitou, né, aos nossos agricultores do estado de Roraima ter aí uma segurança jurídica dada pelo governo Bolsonaro nos 4 anos de mandato dele. Nenhum governo no passado se preocupou em transferir essas terras, e a gente viu e notou, né, que as transferências das terras da União ao estado de Roraima foi nítido, né, e o crescimento do agronegócio foi de repente aqui no estado de Roraima. Nós vimos isso, e hoje a gente sabe que a ameaça desse governo, que eu também não vou citar o nome, né, vem prejudicando, né, essa segurança jurídica. Então o presidente Bolsonaro está de parabéns. O que o Bolsonaro fez pelo estado de Roraima em relação às terras da União, que foi o repasse, que hoje, como ele falou, está nas mãos do governo Denário, onde ele tem a autonomia de fazer as suas distribuição. E falando sobre a questão energética também, se o presidente me permitir aqui um pouco, e você também, eu posso até citar também benefícios feito pelo presidente Bolsonaro também, que, por exemplo, o estado de Roraima, antes do governo Bolsonaro, a gente sofria diversos apagões, uma energia que vinha fornecida da Venezuela, que não ocasionou em nenhum resultado que beneficiasse a sociedade do estado, muito pelo contrário, era apagão diariamente, e as termoelétricas a diesel, que nós sabemos que é uma energia mais cara do planeta e uma energia muito poluente. E o presidente Bolsonaro também ocasionou para o estado de Roraima a criação, que foi o leilão de energias renováveis, né? Que trouxe para o nosso estado de Roraima hoje 244 megawatts de potência, gerando aí mais da metade da energia do estado de Roraima. E sem falar que quando o Bolsonaro criou esse leilão de energias renováveis, no primeiro ano de governo dele, logo depois, ao início das construções, foi ali o início da pandemia, presidente. E essas empresas, elas geraram muito mais de 10 mil empregos na fase de construção. E hoje, na fase de operação, essas empresas, elas geram 10 mil empregos, hoje direto e indireto. Nós temos a Eneva, que é a geração de energia a gás, né? Gás natural, que vem, esse gás é transportado por caminhões do Amazonas, ela gera 126 megawatts. Nós temos também a OX, né? Que é geração de energia biomassa florestal, que hoje gera 40 megawatts. Nós temos a BBF Forte São Joaquim, que gera 56 megawatts. Nós temos a Palmaplan, que é sul do estado, que gera ali 10 megawatts. Nós temos a BBF Baliza, que também é sul do estado, gerando 12 mil megawatts. Então, totalizando para o estado de Roraima mais da metade da produção da energia, que são 244 megawatts. Isso ocasionou o quê? Geração de emprego, e hoje nós sabemos que esse benefício trazido pelo governo Bolsonaro, qual nenhum governo fez, isso aqui hoje deu uma estabilidade energética para o estado de Roraima, que a gente quase não vê hoje apagões. Sem falar numa empresa que foi montada, que é a trituradora de soja, que é a do Falavinha, o maior produtor de soja do estado de Roraima, um dos maiores. Ele fez uma mini fábrica, eu diria, que hoje gera mais de 180 empregos, que é a fábrica de óleo Serra Verde. Então fica aí dos benefícios que o presidente Bolsonaro... Se eu for falar aqui, vou falar tantos benefícios aí que o presidente trouxe para o nosso estado de Roraima.
Isso foi muito bom. Presidente Bolsonaro, eu queria, inclusive, aproveitando que os senhores colocaram esse tema em voga aqui, falaram aí a respeito da energia e a respeito da conservação ambiental, da quantidade de áreas que existem à disposição do Estado para poder produzir. O senhor acompanhou a decisão do governo federal de ampliar as áreas de demarcação aqui de conservação ambiental aqui em Roraima? O que o senhor achou dessa medida do governo federal? Olha, no meu governo, eu não demarquei nenhuma terra indígena. Nós já temos 14% do território nacional demarcado como terra indígena. E para aproximadamente 1 milhão de brasileiros, né, que são nossos irmãos indígenas. Até porque você não pode dar uma área enorme, como você tem aí a Raposa Serra do Sol, você tem aí a Yanomami. Você tem que dar terra, mas também deixar os nossos irmãos indígenas usar a terra. Ele tem que, no meu entender, poder fazer na sua terra o que o fazendeiro faz do lado da sua. E nós apresentamos em 21 um projeto de lei que visava dar esse direito aos indígenas, mas veio a pandemia, atrasou tudo e depois não tivemos tempo de buscar a aprovação desse projeto. E também há uma reação muito grande por parte do pessoal, da população urbana, pessoal das cidades aqui, né? Você tem que convencer um parlamentar do estado mais ao sul a votar favorável a esse projeto, não é fácil, porque há uma pressão muito grande de pessoas que não têm conhecimento do que acontece de verdade nessas áreas, nem sabem por que essas áreas foram demarcadas de forma gigantesca. É pressão, é dinheiro de ONG, é trabalho de outros países aqui dentro, porque eles querem realmente nos inviabilizar e quer deixar os nossos irmãos indígenas como se fossem pessoas condenadas a viver ali numa área demarcada sem possibilidade de evoluir. E nós não queremos isso. Nós temos indígenas hoje, em alguns outros estados, como por exemplo os Parecis em Mato Grosso, que produzem, tá? Que plantam nas suas terras, e nós devemos fazer a mesma coisa. E no projeto era bem claro isso, né? Desde que o indígena concorde, ninguém vai chegar aí para o Yanomami e falar, você tem que fazer isso. Se ele concordar, ele vai explorar. Então é isso que nós queremos para que esse pessoal, né, realmente evolua no Brasil. Não fique aí homens pobres em cima de terras ricas. Eu não sei, por exemplo, como é que está a população indígena, como ela vive quando ela chega aí no estado de Roraima, ou melhor, chega na capital Boa Vista, ou em outras cidades. Tá? E tem informações que, por vezes, as pessoas vão para o local mais pobre da cidade. Né? E nós devemos fazer tudo para que elas fiquem lá e explorem a sua terra. Você imaginou o potencial de energia no Vale do Rio Cotingo? O indígena podia pegar uma parte de royalties para eles, nada mais justo, e iam viver muito bem. Olha como vivem os índios lá nos Estados Unidos. Eles vivem muito bem, exploram suas terras, em forma de cassino, outras maneiras, né? E eles são pessoas totalmente integradas à sociedade. Nós evoluímos bastante ao longo do nosso governo e tenho certeza, né? Com o passar do tempo, desde que troque certos governos que não têm qualquer compromisso com os indígenas, a não ser deixá-los presos dentro das suas terras como se fossem pessoas que deviam estar isoladas do resto do mundo, né? Eu acredito que mudando o governo, com a cabeça diferente, um espírito de liberdade para os indígenas, a gente vai melhorar a situação e vai ajudar o estado de Roraima, né? Se o pessoal começar a produzir na sua terra, explorar minério, explorar o potencial hídrico, praticar agricultura, a pecuária, todo mundo ganha no estado, e em especial os indígenas. Bolsonaro, eu queria perguntar do senhor, em relação agora, como eu dividi essa pergunta por partes, eu queria saber do senhor o que o senhor achou da decisão do governo federal de voltar a comprar energia da Venezuela para abastecer Roraima. Olha, no meu caso, eu não deixei de comprar de Guri porque eu não queria comércio com a Venezuela. É porque a Venezuela, ela, como por falta de manutenção nas linhas e na própria hidrelétrica deles, deixou de fornecer. Agora o governo, estou vendo aqui, acompanhando pela imprensa, o governo pretende comprar. Agora o preço é um abuso. O Denilson falou da energia mais cara, né, que vem
de diesel, por exemplo, né? Uma das mais caras que existe. Agora, essa, pelo que eu estou vendo, vai ser mais cara do que diesel. Ou seja, ele quer ajudar a Venezuela e não ajudar aí o estado de Roraima. Mas eu duvido, eu não tenho certeza, não tenho como comprovar isso, mas eu acho que a Venezuela não tem condições a curto prazo de vender energia para Roraima, porque carece de manutenção das linhas de transmissão e também, né, uma boa manutenção lá em sua hidrelétrica, lá em Guri. Deilson, você quer comentar? Só fazer uma colocação quando o presidente cita em relação a energia de Guri. A Roraima, por exemplo, quando eu citei que essas empresas da qual eu citei, não estou fazendo propaganda aqui para empresa nenhuma, não. Mas, assim, são empresas que elas têm uma geração de emprego. Então, se isso vier a acontecer, que eu espero que não venha, até porque a Venezuela não tem condições nenhuma, pelas informações que tenho, de fazer esse fornecimento de energia. Nós sabemos que a gente está por trás disso. Então, assim, essas empresas vão deixar de gerar emprego. Então, o que o cara está fazendo hoje é totalmente ao inverso do que foi feito com o governo Bolsonaro, tá querendo destruir Roraima de vez. Porque se isso vier a acontecer, essas empresas fecham. Então, nós temos ali 5 mil, como eu citei aqui, em torno de 5 mil pessoas que sustentam suas famílias através desses empregos. Sem falar na qualidade de energia hoje, que melhorou muito a energia no estado de Roraima. Hoje a gente não se vê quase apagões. Como eu falei antes do governo Bolsonaro, quase todos os dias tínhamos apagões. E hoje a gente não tem essa geração de emprego. Então isso pode estar ameaçado. E quando eu citei da empresa que se estabeleceu, que é o óleo Serra Verde, produzido no estado de Roraima, isso é a importância do governo Bolsonaro quando criou o leilão de energias renováveis. O cara olhou e viu uma visão, pronto, a energia vai me dar sustentabilidade de colocar uma trituradora de soja. E hoje nós temos no estado de Roraima que já está em funcionamento. Então, a energia de Guri, ela não vai acarretar nenhum benefício de melhoria de qualidade de vida da população de Roraima. Muito pelo contrário, vai atrasar. Mas eu espero que isso não venha a acontecer. Então, eu tenho uma pergunta aqui para o Bolsonaro em relação, agora entrando aqui um pouco na eleição de 2024, aqui em Roraima, né? O senhor já anunciou que vem a Boa Vista depois do Carnaval, mas ainda a gente queria saber se tem alguma data específica, né? Uma data aproximada, sem estar genérica, né? Como o senhor colocou aí depois do Carnaval. O que o senhor vem fazer aqui e queria saber se tem uma data mais específica. Visitar Roraima, ver alguns amigos, né? Conversar com o Deilson. E, lógico, a gente vai fazer um planejamento. Umas 3 semanas antes, a gente anuncia. Dá tempo para se organizar, para se reunir com políticos locais também. A gente não vai ficar isolado, eu vou ficar apenas com o Deilson aí. E ele tem relacionamento, está bem relacionado na política. E vai ser uma passagem por aí. Com toda certeza, vai ser até em ritmo de confraternização, de festa e de agradecimento, dado a votação fenomenal que eu tive nesse estado o ano passado. Só para concluir a questão da energia, para a gente passar para outro assunto, né? Sim. Temos também o Leão de Tucuruí. Nós fizemos toda a burocracia, negociamos com os indígenas, e o Leão é só tocar para frente, não deixar regredir isso daí, que acredito que uns 2, 3 anos o Leão torna-se uma realidade, e em Roraima, então, o último estado que falta está ligado ao Sistema Nacional de Energia, né? E isso será realizado e acabaremos com o problema, então, de Roraima. Se bem que o Deilson disse muito bem, tem fontes alternativas aparecendo aí, com uma boa qualidade de energia, mas o Leão dá uma segurança final, no meu entender, para o estado de Roraima. Para não fugir muito do assunto, digamos, nacional, com implicação aqui em Roraima, queria saber do senhor, Bolsonaro, qual seria, se o senhor continuasse como presidente, qual seria a sua postura em relação a essa crise que se instalou aqui entre Venezuela e Guiana, em torno da disputa pelo território de Essequibo? Qual seria o seu posicionamento como presidente, caso o senhor estivesse no Palácio do Planalto? Primeiro, a soberania nossa tem que estar garantida. Ninguém vai fazer um ataque a outro país passando pelo nosso país. Ninguém, tá? E nós temos condições de garantir isso aí. Agora, essa briga existe há muito tempo, né?
Até o Brasil perdeu uma parte do território do passado, mas nós não estamos em litígio com a Guiana. Então, isso tem que ser decidido por tribunais, né? Que não é o Brasil, e a solução não deve ser através do uso da força. Agora, o que acontece com o Maduro? Bem, eu não tinha qualquer consideração com ele pelo fato dele ser um grande ditador, e você sabe disso. Hoje em dia, acredito que chega aí diariamente em torno de 600 venezuelanos fugindo da fome, da miséria e da ditadura. Então, não dá para a gente manter um bom relacionamento com um presidente que maltrata o seu povo. E ele busca, dessa forma, como ele fez o referendo aí, botou a população para votar, tá? E até, inclusive, só tem uma coisa a elogiar ele, só uma coisa, que ele fez um plebiscito com voto no papel, eletrônico e também no papel, diferentemente do Brasil. E ele até falou, né? Olha, não é como outros países aí que é apenas o voto eletrônico, aqui tem o papel também para você poder fazer a conferência lá na frente. Então, a posição nossa é tribunais que vão resolver isso, internacionais, não vai ser o Maduro aí, nem o Irfan, né, o presidente da Guiana. Da Guiana, se bem que ele está na dele, tranquilo, tá? Ele quer paz, e obviamente esse interesse da Venezuela pela região é porque foi descoberto reservas de petróleo na costa desses países, né? Você pode também a outra Guiana, a Guiana e também aí o país mais central, que dá muito próximo, equivalente a todas as reservas de petróleo do Brasil. Então, é uma área extremamente rica, que todo mundo que tem uma área rica como essa tem que se preocupar. E nós sabemos que a Guiana não tem força armada, se tiver, é muito, muito pequena, perto do potencial aí do Maduro. Agora, a gente não concorda com essa forma dele querer resolver através da guerra esse problema que existe há muito tempo aí. Bolsonaro, eu queria saber do senhor também, agora entrando, enfim, na questão das eleições de 2024, com implicações aqui para Roraima, o seu partido já anunciou o ex-vice-governador Frutuoso Lins para pré-candidatura a prefeito de Boa Vista. Então, eu queria saber do senhor se essa posição seria definitiva ou, porventura, o senhor analisaria o cenário que tem aí, por exemplo, no grupo do governador, tem aí nomes como Catarina Guerra, o deputado Nicolete, o presidente da Assembleia, Soldado Sampaio. O senhor já tem uma posição definida a respeito desse nome? Esse nome do PL é fechado realmente ou ainda há a possibilidade de mudar? A minha posição é do Deilson. Como, por exemplo, Boa Vista, né, tem a chance de haver um segundo turno, por que não nós temos um candidato a prefeito aí? Então, esse nome, eu não me lembro de ter conversado com ele no passado, o doutor Frutuoso, né? Mas as informações que o Denilson me passou são as melhores possíveis. Então, pretendo conversar com ele, obviamente, ouvi-lo, conversar com mais polícia também, mas a palavra final aí vai ser decidida, né? Que vem do Deilson e da executiva estadual, na qual o Deilson é o presidente estadual do PL. Então, vamos respeitar o Deilson, ele conhece a região, ele quer o melhor para o estado, no caso agora para o município, e vamos apoiar nessa intenção dele. Se o doutor Frutuoso concordar também, a gente vai à luta, né? E tenho certeza, me desculpa aqui, eu quero dizer isso bastante otimista, né? Que a gente vai para o segundo turno aí, com esse trabalho que o Deus está fazendo aí em Boa Vista. É isso. Exatamente isso. A gente escolheu o nome do Dr. Frutuoso, foi o nome que a gente analisou, um dos nomes que a gente tem essa condição de ir para segundo turno, só que a gente não deixou portas fechadas para ter uma conversa. Como disse o presidente, eu também concordo plenamente com isso. Quem decide é a população é quem vai decidir. O próprio doutor Frutuoso tem convicção de que o nome tem que ser analisado. Então, dependendo do que a população decidir, a gente tem que trabalhar em prol da população, visando a população. A população é quem decide. Se o nome do Frutuoso tiver o melhor nome
no quadro político para que a gente tenha condições de ganhar uma eleição, a gente vai trabalhar esse nome. Se for um caso de ter algum outro nome que seja melhor do que o Frutuoso, nós não fechamos a porta para ninguém. Nós estamos à disposição para a gente debater e trazer o melhor nome para a população do estado de Roraima. A nossa preocupação é a população, isso é o que a gente se preocupa. E o PL tem mostrado, eu tenho tido essa liberdade, o presidente Bolsonaro, o presidente Valdemar, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e aos dois que me confiabilizaram essa missão, entregaram essa missão. Então, assim, tenho carta branca para que a gente possa fazer o melhor trabalho e apresentar o melhor nome para a população. Então é isso que nós estamos buscando e dando corpo ao partido PL no estado de Roraima, mostrando a força que o PL tem e para que a gente possa mostrar o quanto nós somos capazes, né, aqui o PL, de fazer um grande partido no estado de Roraima com o maior número de pessoas eleitas no futuro em 2024. Bolsonaro, o senhor quer comentar alguma coisa? Eu reconheço a grande liderança que o governador tem pelo trabalho que ele fez e nós pretendemos também conversar com ele sobre isso. Não haverá uma disputa nossa, não vale tudo. Nós queremos o melhor para Boa Vista e o Deus falou muito bem, não tem porta fechada para ninguém e vamos ouvir a todos aí, tudo aquilo que for possível a gente ouvir, vamos ouvir para a gente tomar uma boa decisão de modo que o município ganhe. Bolsonaro, o senhor como presidente de honra do PL Nacional, eu queria saber do senhor quais serão as bandeiras que o PL Nacional vai defender nessas eleições de 2024 e também a gente quer saber quais são as cidades brasileiras que vão ser prioridade nessas eleições. Olha, é um partido grande, mas não estava ainda estruturado em todo o Brasil. A gente espera lançar um pouco mais de 2.000 candidatos no universo de 5.700 prefeituras, porque não é fácil você se organizar dessa forma. Eu tenho conversado no partido, aquelas cidades onde pode haver segundo turno, ou seja, com mais de 200 mil eleitores, nós pretendemos, na maioria delas, ter candidato próprio. E outras, não é o caso, pode ter vice, ou a gente apoiar uma chapa também. Tendo em vista, levando-se em conta o risco, né, de outros partidos, que não interessa para ninguém no Brasil, ter a possibilidade de vitória. Então o negócio é por aí, não dá para a gente, o pessoal quer que eu assuma compromisso de viajar o Brasil todo o ano que vem apoiando candidaturas por aí. Simplesmente é impossível, eu não posso, com a minha idade, eu vou estar com 69, né, o ano que vem, no começo do ano que vem, eu não tenho mais estrutura física para rodar o Brasil todo para fazer campanha. Então a gente vai escolher alguns municípios, a gente pretende aí estar presente naqueles 45 dias, 60 municípios no máximo. Olha só o tamanho do Brasil, né? A gente vai estar em 1% dos municípios. E vamos em frente. Agora, hoje em dia, as mídias sociais, por enquanto, né, temos liberdade de mídias sociais, é o grande veículo que levará o nome dos candidatos nossos para todo o Brasil. O senhor, porventura, deve reforçar também essa presença em São Paulo e Rio de Janeiro, que são os grandes centros, né? O senhor já tem, inclusive, pré-candidatos já em São Paulo e no Rio? O Rio de Janeiro está fechado. O candidato nosso é um delegado da Polícia Federal, né? Um pré-candidato, o nome dele é Ramagem, é deputado federal. São Paulo está bastante avançado. Nós não temos um nome de consenso para apoiar em São Paulo, não temos. E tem o nome postado lá, tem muita reação, dado a postura dele, né? E alguns dizem que ele exagera um pouco nas posições. Então, a tendência lá em São Paulo, deixa bem claro, é apoiar o atual prefeito, o nome de vice indicado por nós. Essa é a tendência, é o quadro do momento em São Paulo. Certo, presidente, eu digo presidente porque respeitosamente foi o cargo que o senhor ocupou durante 4 anos e eu queria saber do senhor a respeito da inelegibilidade na Justiça Eleitoral. Eu queria que o senhor esclarecesse se ainda tem chance de o senhor reverter essa inelegibilidade e se porventura o senhor tem a esperança de disputar as próximas eleições em 2026. Olha, lamentavelmente, o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal político, bastante afinado com o presidente Lula, demais.
Por que eu me tornei inelegível? Tem que ter um motivo. Por que você ficou inelegível em Roraima? Tem que ter um motivo. Vamos lá. 2 motivos, né? 2 acusações. Primeiro, me reuni com embaixadores. E, junto com embaixadores, discutir o sistema eleitoral brasileiro. Verdade. Algum crime se reunir com embaixadores? Nós vimos há pouco tempo, né, o outro candidato lá foi se reunir no morro tomado pelo tráfico. Tá? Então, essa não justifica você tornar uma pessoa inelegível porque se reuniu com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes, não me reuni com bandidos, não me reuni com milicianos, não me reuni com pessoas fora da lei. Tá? E a outra acusação, porque durante 7 de setembro, por ocasião do desfile, eu botei do meu lado um cidadão de nome Luciano Hang. Ele é o dono da Havan, é um homem que paga por ano mais de 3 bilhões de reais em impostos, e o TSE achou que eu estava fazendo campanha política, botando uma pessoa com um terno verde e amarelo do meu lado. Olha, eu não recebi a dama do tráfico lá do estado do Amazonas. Eu não recebi um traficante para conversar comigo. Foi o Luciano Hang, o empresário. Por causa desses 2 momentos, reunidos com embaixadores, e o 7 de setembro, tal empresário do meu lado, o TSE falou que eu abusei do poder político e simplesmente me tornou inelegível. Um julgamento descabido, desproporcional. Ou a intenção é fazer o que faz a Venezuela, o que faz a Nicarágua, torna inelegível ou prende os opositores do governo. E daí o governo disputa a eleição sem rivalizar com ninguém. Basicamente, disputa a eleição sozinho. É o que estão fazendo hoje em dia. Goste ou não goste de mim, aí eu represento a direita do Brasil. E lá, segundo o TSE, eu tive 49% dos votos, 58 milhões de eleitores. Do outro lado, teve 60 milhões. Se bem que eu ando na rua, como estou aqui agora em Milagres, como tenho andado pelo Brasil todo, e o povo está do meu lado. A chegada minha no aeroporto, onde aqui parecia um popstar chegando. Já tinha mais de 1.000 pessoas, me trataram muito bem, fantástico. O outro lado não consegue caminhar dentro do Nordeste, onde ele teria, né, segundo o TSE, ganha das eleições de lavada, 70% para ele, 30% para mim. Local aqui no Nordeste, que, segundo o TSE, teve 80% dos votos, mas ele não anda no meio desse povo. Não tem clima para andar, ele é hostilizado, ninguém aceita mais ele. Tá? Desde o ano passado. Ele não fez campanha ano passado porque não conseguia reunir ninguém. Exatamente o contrário nosso. Tá? Então, essa inelegibilidade é política e, por enquanto, não sabemos se pode ser revertido isso ou não. Mas as pessoas que votaram pela minha inelegibilidade são pessoas políticas ligadas ao atual presidente da República. Agora, com esse cenário, né, de inelegibilidade, o senhor já trabalha num possível apoio a algum nome da direita para 2026? Se sim, qual seria essa pessoa mais cotada para as eleições presidenciais? Olha, ao longo do meu mandato, nós criamos lideranças pelo Brasil. Como tem aí o Deilson, uma liderança aí, logicamente é regional, mas é uma liderança dentro do estado de Roraima. Tá? Mas nós criamos liderança pelo Brasil. Nós elegemos governadores, nós elegemos senadores, que são pessoas que estão indo muito bem. Agora, eleições presidenciais, a gente só vai tratar disso depois das eleições municipais. Vamos ver como nós vamos nos sair das urnas, né? Que a gente espera que tenha o voto impresso até lá, para que não haja dúvida por parte de ninguém, porque a obrigação do poder público é não deixar o povo em dúvida. Se tem dúvida, o que podemos fazer para que essa dúvida não exista? Botar o voto eletrônico, voto em papel ao lado da urna eletrônica, como fez o Maduro na Venezuela, está dando lição de moral no Brasil. Maduro, olha, aqui tem papel. O Paraguai tem o papel. A Argentina tem o papel. Só tem mais 2 pequenos países fora do Brasil que adotam esse sistema. Então, nós queremos a transparência, nós queremos resultados das eleições que ninguém possa contestar. E, afinal de contas, a alma da democracia é o voto. O seu João, que está nos ouvindo aqui, quando ele votar, ele tem que ter certeza que aquele voto vai ser contado para aquela pessoa. A mesma coisa da Dona Maria. E hoje em dia, uma parte da população, que foi uma pesquisa agora há pouco, um pouco mais de 30% da população não confia nesse sistema. Ele quer votar,
mas ele quer ter a certeza que o voto dele está sendo computado. E eles querem uma urna semelhante à do Paraguai, semelhante à da Venezuela agora, ou da Argentina, ou até mesmo de Israel. Israel é um exemplo de tecnologia. O voto lá é no papel. No Japão também é um exemplo para todos nós de tecnologia. E o voto é no papel. Os Estados Unidos, lá é complicado um pouquinho, tem um voto pelos Correios, né? Mas é no papel também. Então nós queremos isso. Ninguém quer aqui duvidar do resultado das eleições. Nós queremos ter a certeza de que as eleições, né, com a confirmação do voto no papel do lado, a gente realmente eleja e bote naquela cadeira presidencial quem teve voto na população. Até digo, termino aqui. Até fazer uma comparação para encerrar o assunto nessa questão, né? Olha, você poderia, o ano passado, ter aí o Red Bull Bragantino campeão. Quando faltavam umas 8 rodadas no final, o Bragantino apareceu como um time possivelmente campeão brasileiro. E é um time sem torcida. É um time de empresário da cidade de Bragança, mas praticamente sem torcida. Então, um time de futebol pode ser campeão sem torcida. Agora, no Brasil, nós temos um presidente que não tem o povo, que não pode sair na rua, que agora vai fazer um ato, né? Dia 8 de janeiro. Vamos comemorar agora um dia onde eles evitaram que desse um golpe no Brasil. Grande mentira, né? Grande mentira. Ninguém queria dar golpe em janeiro. Alguns lá adentraram o prédio público, tem que ser punido, mas não com 17 anos de cadeia. Agora, se eles salvaram realmente o Brasil de uma ditadura, como diz, né, o pessoal do PT, por que não faz um movimento em praça pública? Chama o povão para comemorar. Mas ninguém acredita que tentaram dar um golpe ano passado. E o que a população cada vez mais está sentindo é um sentimento muito forte de compaixão e desprezo também pelo fato, né, da condenação a 17 anos de cadeia de brasileiros que estavam com a bandeira do Brasil numa mão e a Bíblia na outra. E estão agora enquadrados por esse governo, né, como se fossem golpistas, terroristas. O Hamas não é terrorista para o PT, mas essas pessoas com a Bíblia na mão e a bandeira na outra são terroristas. Então ele poderia fazer um evento em praça pública e não fechado dentro do Senado Federal. Bem, eleições federais, né? Presidente, a gente discute com todo prazer com vocês depois das eleições municipais. Presidente, eu queria saber, aproveitando que o senhor falou em relação à questão das urnas em 2022, o senhor ficou, assim, alguns dias, aparentemente, né, pelo menos é a visão que acho que o grande público tem, né, digerindo o resultado das urnas. Como é que foi para o senhor digerir esse resultado de 2022? O senhor está bem já com esse resultado? E também a gente quer saber o que o senhor fez depois das eleições de 2022. Olha, o TSE anunciando o resultado, eu me recolhi, eu fiquei quieto. Despachei com os meus ministros lá dentro do Palácio do Alvorada, né? E fiz o que tinha que fazer. Fizemos a transição. Não fui passar faixa para ele, porque eu jamais, mesmo se fosse, por exemplo, eu não acabando o possível segundo mandato, se ele tivesse aqui, eu não ia passar a faixa para ele, porque eu não acredito nesse cara. Não tem nada a nos oferecer. A campanha dele é voltada para mentira o tempo todo, dizendo que vai tirar o Bolsa, eu ia tirar o Bolsa Família, que ia acabar com os direitos trabalhistas, tá? Mentindo o tempo todo a meu respeito, tá? Fazendo as acusações mais absurdas possíveis. Agora, foi uma transição sem problemas, as portas abertas no Ministério, os caras assumiram. E até hoje, eu duvido quem está nos ouvindo aí ser uma boa ação desse atual governo. Uma só boa ação. Olha, ajudou isso, ajudou aquilo. Até na questão do marco temporal. Ele vetou a proposta do Congresso no tocante ao marco temporal. Ele não promulgou ainda essa questão. Bem, vai ser promulgado pelo Congresso. Tá? Agora, é injusto essa questão do novo marco temporal. A Constituição é bem clara, dizendo que ocupava aquela terra, naquela data, terra dele. E não as pessoas indígenas, porventura, vieram ocupar depois dessa data. Ou seja, não temos nada de bom nesse governo. Ele ressuscitou o MST, que deixou de trabalhar comigo. Tá? Comigo o MST não produziu nada.
Você não teve conhecimento de invasões de terra, coisa rara que acontecia uma meia dúzia por ano e a gente rapidamente resolveu o assunto. Agora o MSC voltou a todo vapor, tocando o horror no campo. A violência tem crescido no Brasil todo, porque ele não investe, não trata com seriedade a política de segurança pública no Brasil. Ele acabou rapidamente e revogou os meus decretos de armas. O meu decreto de armas é para o cidadão de bem ter arma. E deu certo. Ao longo do nosso governo, a violência baixou em quase, ou melhor, o número de mortes por arma de fogo baixou em quase 1/3. Em parte, pelo homem de bem estar armado. Quanta gente mora em local distante aí do Roraima, mas não pode ter uma arma, nenhuma arma dentro de casa. Olha, no meu governo, quem podia comprar, né? E ele exigia-se alguma coisa, comprava, e a bandidagem pensava 2 vezes antes de invadir uma casa num local deserto ou até praticar um assalto na rua. Ou seja, ninguém consegue apontar nada de bom por parte desse governo. É só mentira, como ele anunciou agora, vou diminuir 30 centavos o preço do diesel. É verdade, mas só que dia 1º sobe 30 e poucos centavos, porque voltam os impostos federais que eu havia acabado, ele ressuscita os impostos federais nos combustíveis. E eu duvido, para encerrar esse assunto, me aponte uma só boa ação, uma só ação, uma só norma, uma só lei desse governo que te beneficiou, você que está nos ouvindo aqui. Nada. Deilson Bolsonaro, você quer falar alguma coisa? Não, a respeito da conjuntura que a gente já teve algum alinhamento, já teve alguma conversa, falar aqui, lembrar, né, que acabei deixando passar, sobre a escolha também que o PL fez, que eu fiz lá em Rorainópolis, que é o 2º colégio eleitoral maior do estado, presidente, que foi a Nilda Reginato, né, que eu tive com a Nilda, com o senhor no gabinete. É uma pessoa também lá de Rorainópolis, que é a nossa pré-candidata pelo PL lá em Rorainópolis, e também o delegado Daniel Trindade, que é do município do Cantá. Então são esses 3 nomes da conjuntura que a gente são pré-candidatos, né, Deus? São pré-candidatos, é isso? Isso, são pré-candidatos. Esses são os pré-candidatos dos 3 municípios que a gente escolheu aqui ainda, que é aquilo que eu falei. Portas fechadas, nós não deixamos aqui portas fechadas. Nós estamos aqui para que a gente possa levar para a população um dos melhores nomes. E eu tenho participado, visto, né, pesquisas lá em Rorainópolis, e a Nilda está muito bem lá em Rorainópolis, que é o maior colégio eleitoral, o 2º colégio maior eleitoral do estado de Roraima, que é Rorainópolis. Então nós temos aí a Nilda, que está pontuando muito bem lá em Rorainópolis, e também o Daniel Trindade aqui no município do Cantá. Certo, agora são 6h46. A gente tem algumas mensagens aqui em relação à nossa live. A gente está ao vivo aqui, muita gente participando. Inclusive eu tenho comentários em relação à PEC 47, né? Me parece que tem algumas pessoas que estão pedindo apoio aí do partido do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação à questão do enquadramento dos ex-servidores do ex-território de Roraima, né? Acho que o presidente certamente sabe sobre essa demanda que é antiga, né? Dos estados de Rondônia, do Amapá, de Roraima. Eles estão pedindo o apoio do senhor para ver como é que pode resolver essa situação, enfim, no Congresso Nacional, fazer barulho, alguma coisa nesse sentido. O Bolsonaro, alguma coisa a falar sobre isso? O partido nosso é o maior partido da Câmara. Geralmente, quem quer resolver os assuntos procura o nosso partido, dado o seu tamanho. Temos uma boa assessoria lá, estamos prontos a receber as demandas, estudar e colaborar. Certo. Bolsonaro, a gente também tem perguntas aqui dos nossos ouvintes. Quem fala aqui é o Júnior Silva. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta ao presidente Bolsonaro. Ele menciona muito as riquezas do nosso estado e provavelmente ele sabe como está a economia do estado por conta do fechamento do garimpo. Gostaria de saber o que ele pensa sobre isso. Por favor, Bolsonaro. Olha, o meu pai foi garimpeiro por pouco tempo, mas foi. Eu tinha uma mania de ter no meu carro um jogo de peneira e uma bateia. Tá? E você pode ver, na verdade, lá atrás temos o Tratado de Tordesilhas. Tá? Se não me engano, é de 1494.
antes do descobrimento do Brasil. Então, praticamente, hoje, o que nós temos hoje em dia, 2/3 não era nosso. Então, a oeste desse tratado, uma linha, né, de norte para o sul, em grande parte, essas linhas foram ignoradas no passado e as nossas divisas foram ampliadas pelas entradas, pelas bandeiras, que, na verdade, eram os garimpeiros. Iam atrás de pedra preciosa, de ouro, e a gente não pode tratar esse profissional aí, né, como se fosse uma pessoa que leva a destruição à natureza, nada mais além disso aí. Não me desculpe, peço desculpa aos garimpeiros, tive 2 anos perdido com a Covid, não pudemos levar para frente uma melhor proposta nesse sentido, mas o garimpeiro tem que ser reconhecido. É uma pessoa que eles nos deram no passado, né? 2/3 a mais do nosso território. E temos riqueza muito grande. Aí, em Roraima, temos em vários outros estados do Brasil, riquezas incalculáveis. E tem que ser explorado, isso aí deve ser explorado, e o garimpeiro tem seu espaço. E não apenas abrir espaço para grandes mineradoras, tá? De países que nos criticam sobre essa questão, mas empresas desses outros países funcionam aqui no Brasil explorando nossas riquezas. Então o garimpo, não é fácil falar isso aí, porque eu já passei pela presidente, o pessoal cobra, passou e não fez nada. Aí tivemos 2 anos perdidos no Brasil, né, com a pandemia. Mas se um dia houver a oportunidade, a gente vai estar ao lado de vocês, e se Deus quiser, tem que passar pelo parlamento, a gente resolve essa questão para levar paz e tranquilidade para vocês todos aí. O grande problema aí é a questão do mercúrio, tá, que alguns usam, né? Acertar essa questão. Eu tinha conversado no passado com o Roberto Campos, o presidente do Banco Central, até perguntei para ele quanto de ouro o Brasil tem em reserva. Ele não sabia naquele momento, e eu não tenho certeza quanto temos de ouro no momento em reserva no Brasil. E, inclusive, eu falei para ele, né, que tinha a ideia, junto aos pelotões de fronteira do Exército, em outros locais do Brasil, botar lá uma pequena agência da Caixa para comprar ouro. O Roraima seria contemplado com isso também. Comprar ouro para ir para o Banco Central. Nós temos como reservas, isso é muito bom para a economia do Brasil, dá uma maior credibilidade ao seu país perante o mundo, porque temos algo, né, que garante a nossa moeda. Então a ideia é por aí, que nós sabemos que hoje em dia, né, temos informações que muita gente, o ouro vai embora do Brasil, pedras preciosas, não lapidadas, uma riqueza incalculável que sai do Brasil, podia ficar aqui. A minha ideia não é apenas comprar ouro, é também acertar a questão de minério, de outros minerais, né, preciosos, para que o trabalho de lapidação fique aqui no Brasil. Porque eu não sei quantas vezes, mas várias vezes você majora o preço de uma pedra depois de ela ser lapidada. E temos riqueza no Brasil, jazidas enormes, que são exploradas de forma, no meu entender, não adequada. Certo. A gente ainda tem outras mensagens via WhatsApp aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente poder verificar quais são as mensagens de texto que a gente recebeu aqui. Sil Castro. Boa noite, amo o presidente, para mim vai ser sempre meu presidente, uma pessoa que tem tem todo o meu respeito e admiração, tamo juntos. Jair Messias Bolsonaro, meu capitão, mito. A mensagem da Sil Castro. Tem também aqui, acho que tem outra mensagem também do Tony Carvalho. Grande abraço, amigos de Bolsonaro. Tony Carvalho do Alvorada, bairro Alvorada aqui de Boa Vista, sucesso. Alguma consideração, Adeilson? A consideração que eu deixo aqui é agradecer a Deus mais uma vez, agradecer o presidente Bolsonaro por aceitar o convite, agradecer os ouvintes da Rádio Folha, em modo geral, toda a população do estado do Roraima, que sempre dedicou este carinho ao nosso presidente Bolsonaro, o eterno presidente Bolsonaro, e como amigo pessoal, como diz o presidente, quase da família, né? Eu admiro muito o trabalho do presidente Bolsonaro e eu tenho aprendido muito com o presidente Bolsonaro. Então eu sempre costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, né? E o presidente é o meu, como que se diria, é o meu mentor político. Então eu tenho aprendido muito com o presidente, tenho aprendido muito com a população do estado de Roraima, e o que a gente quer é um estado melhor, é um Brasil melhor. Então as minhas considerações aqui, muito obrigado a todos, né?
E dizer que a vinda do presidente aqui em fevereiro, nós iremos ainda definir a data e nós iremos trabalhar para que essa vinda dele aqui, nós possamos fazer uma palavra, dar uma palavra com a população, em praça pública, com o presidente, com ele. Com o público. No público. Vamos fazer aí com a população vai decidir, vamos chamar a população lá para a praça do Garimpeiro, que é tradição a gente fazer ali, e vamos recepcionar o presidente, pode ter certeza, e em forma de agradecimento a tudo que ele fez pelo estado de Roraima, que eu citei em algumas partes aqui, o presidente tem esse conhecimento, e outras mais que o tempo não permite que a gente cite aqui, mas é isso, que o presidente Bolsonaro tem sido para o estado de Roraima, mas em modo geral para o nosso Brasil. E o que nós precisamos é de ter políticos que sigam esse exemplo do presidente Bolsonaro.